Fala galera, começando mais um Uva Bolados, dessa vez aqui com mais gente, inclusive, bastante convidados Casa aqui. cheia, O elenco normal com a ausência do nosso querido Zezão, só que o Zezão se multiplicou e virou 2 tricolores aqui, né? Temos a participação do JG e do Rian, e aqui o elenco padrão aqui, Edilson, Igão e Tito. E a presença também de mais um vascaíno, a gente achou aí, perdido pela Veiga de Almeida, o nosso querido Vasco Filho, né? Então... É meu apelido agora? Não, ou Joca Paê ou Vasco Filho, né? Então você escolhe aí qual... Prefiro Vasco Filho. Vasco Filho, tá. Então o Joca Paê tá aí com a gente no episódio de hoje e vamos falar sobre, né, os nossos queridos clubes cariocas. E seguimos na ausência de um botafoguense pra fazer um programa, mas semana que vem não, na outra semana a gente já fez a contratação de um, vai estar pra ser anunciado aí, então... Então é isso, galera. Começando... Não, a gente contratou um botafoguense. A produção também tá ali representando o Botafogo. Então é isso. Temos representantes de todos os clubes hoje. E vamos falar de futebol, que é o que interessa. E começando o quê? Pelo Vascão, que jogou na terça-feira. Precisa mesmo? Precisa disso. E eu quero muito uma ênfase no ex-atacante de vocês, Pedro Raul, que castigou vocês 2 vezes na partida. Acho importantíssimo falar isso. Olha, como vocês podem ver... O Joca tá com a camisa do Vasco e eu não, porque eu tô fazendo greve. Porque não existe tomar 2 gols do senhor Pedro Raul, né? Mas é patético, né, Joca? O Pedro Raul não fez mais gols porque ele é horroroso. Sim, exatamente. Essa é a grande questão. Perfeito. Ele teve pelo menos mais 3 chances que ele não conseguiu fazer, porque ele é horroroso, limitado. Horrível, exatamente. Jogador de time pequeno. Que isso, todo respeito ao Ceará, mas... Que é pequeno. 10 segundos do programa. 10 Toda segundos. nossa solidariedade todo ao respeito ao Ceará. Ceará. Não, sim, galera, pequeno. vamos fazer um vídeo com respeito, tranquilo, sem vamos xingar lá. ninguém, porque ele é horroroso, ele é limitado. Não, mas realmente, ele tem ali a falta da habilidade. E aí, chama, pra quem é old aqui, né, conhece bem o Uva Bolado, sabe que a gente tinha a existência dos cartões e agora voltou pra nossa posse, que não são cartões, mas são os nossos cartões. Então eu gostaria que você desse uma nota pro Vasco da Gama. O cartão amarelo ou vermelho que você quer, o Joca. Não tem roxo. Te dá essas... tem te dá honra aí, mais pode Pode dar... ser o cartão vermelho. E pro Pedro Raul, qual cartão você dá? Homem lindo, né? Dá amarelo pra ele. Só porque ele é bonito? Só, vale. Tomaria o vermelho, mas como é um rostinho bonito. O mundo dos belos. Meu Deus. O mundo dos belos. O mundo é dos É, belos. como um atacante, ele é um homem bem apessoado. Então, Muito bom. Então é isso. A principal virtude do Pedro Raul é a sua beleza, não Perfeito. não Como chute. atacante, ele é um ótimo modelo, né? E falando de atacante, né, a gente também não precisa passar só pelas partes negativas do Vascão, né? A gente tem o nosso querido cravador, né? O Pirata. Lógico. Para de fofoca. Obviamente, Verrete mais 10, né? Verrete mais 10. Verrete mais Mas 10. desde que ele chegou. Desde que ele chegou, o Verrete mais 10, acho que o Vasco conseguiu encontrar um cara que finalmente consegue fazer gol. O Verrete vai bater 50 gols já em 100 jogos pelo Vasco. É média de 1 gol a cada 2 jogos. Sim. O cara é impressionante, Faz impressionante. muito gol de cabeça. Lembrando que são 1 gol a cada 2 jogos no time do Vasco. No time do Vasco. Que cria É muito chances... importante pontuar isso, né? Porque não é qualquer coisa, não é qualquer merda. Fazer Não 50, vai. fazer 50 gols com aquela galera te servindo, é assim, é de muito... complicadíssimo. É complicado. E você ia pontuar alguma coisa ali. Não, e super- gol de cabeça, né? É. Cara, Não, assustador. Dos Não, 50 o quê? Deve ser o homem quê? no Uns alto 30 de matador. cabeça? Acho que são Mais. Não, 49. Não, acho que são uns São 15. uns 15, Uns 15 de cabeça. É porque, cara, Só isso tem é que porque caramba. dá muita impressão de que todos os gols dele pelo Vasco são de Só de cabeça. cabeça. Tipo assim, Bizarro. parece que literalmente toda rodada... E outra, ele vai chegar a 50 gols com o Vasco. Na minha cabeça ele já tinha uns 90 gols, já, tipo, 50 só de cabeça. Porque só ele, né? Só ele. É. E a galera botou um rótulo nele, não que seja ruim isso, de que ele só faz jogo de cabeça. Eu entendo. Ele é um cara. Metendo gol, né? Ele é um cara. Toda grosso, né? Assim, de futebol. é. Um cara que não vai te entregar um Ele não é um, passe ele não é um, espetacular. ele não é um atacante plástico, ele não é aquele cara Mas genial. ele consegue fazer coisas que eu não esperava que ele conseguisse fazer. Lógico, o gol de cabeça, mas ele consegue brigar toda a bola, ele consegue ter um pivô muito bom. Ele tem um gol, acho que é contra o Vitória, que o pai dá uma assistência lá quase do meio de campo, ele consegue esticar o pé lá em cima, coisa que acho que o Pedro faz bastante também. É, porque o Pedro, ele é um atacante, inclusive vamos falar bastante dele por causa da volta dele, ele é um atacante que tem muito recurso. Mais versátil. Sim. E assim, o Pedro ele é um cara que ele é muito bom cabeceador, ele finaliza muito bem de fora da área, finaliza bem na cara do goleiro e é um cara que ganha muito bem fisicamente e é um jogador alto. Então, tipo assim, o Pedro, ele literalmente ele é um atacante com tudo, menos velocidade. Mas assim... Tipo um Pelé, né? lógico, lógico, tipo, não. inacreditável. Ele Detalhe, soltou detalhe, uma aspas aqui. detalhe. Acabou. Não, ele cortou o clima do debate. Desculpa, Exatamente. pessoal. Ele não Pelé, só o tempo de dar. Não, mas assim, é porque, pô, também se você
todas essas características no Pedro. Se você botar velocidade no jogador, aí realmente teríamos o Pelé. O Verratti, acho que é um caso parecido com o que a gente falava do Cano em 2020. Ele saiu do Vasco em 21. É o que a gente fala, cara, quando esse cara for pra um time melhor, ele vai fazer muito gol. E foi o que ele fez. E será que ele vai? Não, Se vocês emprestarem mais um argentino pro Fluminense não, no esquece, Reflex, não. eu vou Não, me Velho, entristecer. é mais uma- Já foi o Conca, Conca, Cano e- 36 pra 37, vai morrer no Vasco. O quê? O Verratti já tem contrato Vai se até aposentar. 26, vai... Você é Vai como bater cidade, 38 idade é aí. realmente um grandíssimo problema, né? Pro Fluminense Futebol Clube, né? lógico. É um problema absurdo, né? O zagueiro deles, o melhor jogador do time, assim, tá na flor da idade, né? Tá começando a carreira agora. O Felipe Melo, que se Se aposentou agora... tivesse o Diniz, eu realmente acreditaria que o Que Verratti poderia podia ir, ser né? levado. Mas Porra, agora... tinha que meter um time só acima dos 40. E tem o goleiro, né? Que é um dos goleiros Sabe mais quem velhos, foi? assim, 50, 42. 42, 44. Cara, acho que Cada 44, perna, 44 em cada perna, Não, pô, de- pega muito. 44 só de Cruzeiro. E o topete Só de dele segue em pé. O topete do Fábio segue em pé. Segue em pé. Caraca, 44 mano, exatamente. o Fábio, ele tem exatamente a mesma aparência desde a época que ele saiu do Aqui, ó, Vasco, eu E o acho. dá topete dele gozando. assim, ué? É. Não, o Ele topete já de quando é... Isso ele já é velho desde que começou, ele já é velho. Não, Ele tipo tem assim, essa quando ele ganhou a Copa do Brasil defendendo aquele pênalti do Diego na Copa do Brasil de 2017, ele já era velho. Já era velho. Mano, E isso faz 8 anos. 8 anos. 8 anos. Há Então, 40 anos ele tinha 40 anos. Papo Pô, reto. a gente E, pode dizer pô, assim, porque- aqui a gente, vamos só, porque a gente se estendeu aqui no Vasco da Gama, mas vamos falar de Botafogo também. Como a gente não tem nenhum representante aqui pra falar sobre, queria saber se alguém assistiu a fundo o jogo do... Ah, você tava no estádio. Então a gente tem o nosso Infiltrado, querido Vasco tava Filho, agora vai ser o Não Fogo que eu Filho. tenha prestado muito. Ele tava analisando o jogo para o programa de hoje, tá? É, Não exatamente. tava na É um torcida. jogador muito profissional, é um profissional, assim, de extrema... Qualidade. Cara, então, foi um bom jogo, um jogo de nível alto, assim, acho que as duas equipes têm, assim, eu costumo falar que o São Paulo, por mais que não tenha times muito impecáveis, o São Paulo está terminando no G6. E o gol Dessa do Botafogo impressão. foi de quem? O gol do Botafogo foi do Savarino. Ah, do Savarino. Um abraço pro Pecanha também. Estaria aqui hoje pra representar o Garantismo pro Savarino, mas Aquela foto é muito não tá aqui boa. hoje. Pô, Cara, Cara, quietinho uma aqui, ó. informação, Savarino. o São Paulo, ele é freguês do Botafogo. O São Paulo, nos últimos 9 jogos, 10 jogos contra o Botafogo, ele perdeu 5, empatou 4 e ganhou 1. Caraca, tipo assim, realmente um... Isso, pô. Eu não esperava, Contando uma cara, eliminação da porque há Libertadores. pouco exatamente. tempo atrás, Bota no não, banco. não tanto tempo, mas há pouco tempo atrás, Foram 2 tinha empates, isso dois dos empates. paulistas serem muito, mas assim, muito favoritos O em cima dos cariocas. E, O próprio Palmeiras. Sim. O Fluminense lá no estádio do Palmeiras são 10 jogos, 9 derrotas e... Não, 9 jogos que não ganhou e 1 vitória só. Adivinha Foi ano quando que passado. foi essa vitória do Fluminense? O Fluminense sobre nunca o tinha Palmeiras? ganhado lá. Adivinha Jogou quando lá que 9 foi? vezes. único jogo... Porque eles não podiam ganhar. A única que a gente falou, pô, olha só, Fluminense Não vai ganhar. não vai ganhar do Não tem Palmeiras como. no Allianz Parque na última rodada com o Palmeiras tentando ser campeão. Ai, o mundo é tão ingrato. Até lá tinha 9 jogos e não tinha ganho nenhum. Cara, Só o caso- empatou e perdeu. o caso E a do- gente, eu falo, Não, tô completando o que você tinha falado, o caso dos cariocas, cara, o Vasco era um caso inexplicável jogando contra os paulistas. Inexplicável. O Vasco não ganhava do Corinthians, tinha O Flamengo e São 14 Paulo. anos. Flamengo e São Paulo, o Flamengo não ganhava do São Paulo no Não é, Morumbi. também. Era porrada O Palmeiras, lá o Vasco no também Brasil, deve ganhar porrada 200 ali, mil porrada anos aqui. também. Mano, O Palmeiras ganhou um brasileiro dentro do Januário, pô. Com o gol do Davidson. Ah, sim, mas aí vocês também já estavam querendo Não, muito que aquele brasileiro fosse deles. Né? Lógico. A torcida do Vasco União. comemorou com o Davidson. Lógico. o União Davidson. Vaz Minas. Tava lá. Porque ele fez, lógico, fez o sinal da força, mas o sinal da força é o mesmo da mancha, Sim. então tá valendo. Mas a parada que eu ia falar é que, tipo assim, o Flamengo, por exemplo, no Morumbi só foi ganhar com o Renato Gaúcho, lógico, já tinha ganho antes. Mas assim, ficou muito tempo sem ganhar e só voltou a ganhar com aquele time do Renato, que meteu 5 neles Sim, lá. foi lá. Então, tipo assim, é realmente bizarro. Hoje em dia tá mudando mais isso. O Flamengo é um time que ganha, tem muito mais vitórias do que derrotas contra o Palmeiras. Recentemente, as únicas 2 derrotas que o Flamengo tem com o Palmeiras é uma da Supercopa. E a outra data que eu não prefiro não me É o referir jogo da agora. fome e o jogo da- E o jogo do Davidson. Então, assim, é realmente complicadíssimo isso, mas assim, os cariocas estão conseguindo se impor com os paulistas, isso é muito importante. Não foi o caso do Botafogo, empatou um jogo. 2-2, o São Paulo, se não me engano, abriu 2-1. Sim. Então, buscou... Abriu 1-0, o Botafogo empatou. 2 a 1. Abriu 2x1, o Botafogo Os dois empatou. gols bem parecidos, o do Ferreirinho e o do Savarino. Acho que o do Savarino foi até mais bonito. E o do Porra, empate golaço. foi do Igor Jesus, né? O Foi. empate foi do Igor Jesus de cabeça. Que voltou Eu a tava marcar saindo gols. já do estádio, porque eu moro ali perto, então pô, vou sair um pouquinho mais cedo pra não pegar aquele... E aquilo, né? todo- Você é vascaíno e estava vendo o jogo do Botafogo. Tava. Não precisava também, nossa, pô. Cultura carioca. Pô, ficar até o finalzinho lá. Valorizar pra- os clubes precisar. cariocas. Mas o quesito disso, tipo assim, o resultado
entre aspas, ruim do Botafogo dentro de casa, porque é um time, cara, tá defendendo o título, então a gente sempre espera muito. Mas é um início de temporada muito conturbado do Botafogo. É um time que demorou a contratar o técnico, ficou muito tempo com o técnico interino. Eu não sei se fez uma boa escolha também, né? Então, a torcida do Botafogo, muitos já estão reclamando, é Paiva, né? O Renato Ontem Paiva. chegaram, grandíssimo ontem Renato chegaram Paiva. bastante. Quem por Igor Jesus? Quê? Na entrevista com o Igor Jesus, assim, que anunciaram o Renato Paiva. Sim. Gostou da contratação do Renato Paiva? Quem? Não, mas também uma sacanagem absurda, né? Porque o Botafogo anunciou o cara de noite, aí na entrevista, logo depois do jogo do Botafogo, tipo assim, o cara tinha acabado de sair do jogo, meteram essa, um nome aleatório, Renato Paiva. Só que ele Foi remete a assim, melhor- foi a ele melhor fala, escolha, quem? Aí, Renato Paiva. Acho que foi a melhor escolha melhor do que ele ter falado, pô, quem é? É. Tipo, pô, não conheço Tipo não. assim, o jogador já tem que estar preparado pra esse tipo de... Porque, pô, foi sacanagem o repórter meter essa, assim, esperando que o Igor Jesus conhecesse o Renato Paiva. Sim, assim. Renato Paiva. Aquele! Quem não conhece Renato Paiva? Aquele Renato Paiva? Vamos às cabeças, pô. Vamos às Porra, cabeças esse cara agora, é pô. brabo, pô, absurdo. Ainda mais que é o Renato Paiva, né? Que eu, por exemplo... Renato Paiva passa aqui na Veiga de Almeida, aqui, num pacato dia, assim, de Pra mim é quarta-feira. professor de TI. O Altair tira mais foto que ele. Desculpa aí, mas... O Altair tira mais foto que ele. Homem, O viu? Altair, literalmente, até porque o Altair é Tira fotógrafo. mais foto porque ele é também. fotógrafo. Exatamente. Mas assim, com certeza na Veiga de Almeida é muito mais conhecido. Se for Lógico. perguntar ali no meio da rua, ali daqui da Tijuca, o Altair é muito mais conhecido que o Renato Paiva. Nada contra o Renato Paiva, deixando Tudo bem respeito, claro. né? E como a gente não tem botafoguense aqui, eu vou pedir pra produção, vermelho ou amarelo pro Botafogo no jogo de ontem. Só pra... Aí vai dar pra escutar ela falando, mas cartão vermelho da produção aí. pro Não Fogão. esperava, achei que era Ah, você quer amarelo. Eu também amarelinho. achei que era Não, amarelo. eu acho que tem um pouco mais de revolta por trás de outros jogos ali, embutido nessa Já opinião. tá acumulado. E agora, Fusão, né? Que ganhou na Neoquímica. A gente falando de, Tá amando demais o de Rio. cariocas em cima de paulistas, mais uma vitória. Dito isso, vitória do Flu, 2-0, eu cabia mais, inclusive, porque... Pô, Com todo respeito. É isso. Não, porque... Só o Gostei. cara cabia mais. Não, a gente está Personalidade. guloso fora de casa, contra o Corinthians. Corinthians não embalado, mas Corinthians. Acabou de meter 3 no nada Não a ver. precisa lembrar. Nada a Com ver. todo Tem respeito. certas As coisas que não precisa precisa lembrar. Não, não. Nem que seja mérito. Não, Seja Ela mérito. falando como se fosse também, pô. É. Mas tudo bem, vai lá. Ele só entra pra humilhar os outros. perdão, entendeu? Não, perdão. Ele só lança as São frases aspas icônicas. específicas. Cabia mais aí. Inclusive, porque a zaga do Corinthians, agora com o Matheus Donelli, não é a melhor defesa do mundo. Não, Se fosse o Hugo Moura, era 0x0 era 0x0 tranquilo. Com aquele chute do René, com todo respeito, René Tadala, nosso monstro. Tomou um remedinho. Tomou um remedinho. Fora da Cara, linha, essa com mas- respeito. Tadala. Eu como um bom flamenguista, Pô, que é isso? já tive momentos de comemorar lapsos do René. Inclusive, na própria Neoquímica Arena, o Flamengo já ganhou de 3-0 em cima do Corinthians, com o terceiro gol sendo do René. Não foi um golaço desse que ele fez, mas foi um jogo inspirado no Paquetá, que ele meteu 2 gols e quase no último lance lá. Inclusive, nesse dia eu alaguei minha cozinha, porque eu esqueci... vendo o jogo, eu esqueci a água enchendo e a minha Detalhe cozinha muito alagou. importante, né? Não, para assim, os telespectadores. pertinentíssimo. Sim, Podia exatamente. continuar sem isso. Não, mas assim... Agora mudou meu dia. Aquela Lembrar, Lagoa São Gonçalo. lembrar desse 3-0 me faz recordar que no meio do intervalo eu fui encher a garrafa de água, o jogo voltou, eu voltei pra sala e a garrafa ficou Alô, lá. você de São Gonçalo, por sua casa duas lá com esse lagadas. dia, sabe que a culpa é do Exatamente. A culpa é do Piscina nova, São Gonçalo. Mas assim, Tá lá. absurdo. Golaço do absurdo. Renê. Cara, Neoquímica Arena não é um território tão hostil, né? O Fluminense aquilo algumas pode falar vitórias muito, né? lá, ganhou de 2-0 em 2022. Né? Ganhou aí a outra foi 1-0 em 2015. Meio distante. Entendo. Tá aí um. Mas assim, não já ganhou, sabe? Não é igual o Palmeiras, por exemplo. Igual eu citei aqui que o Fluminense nunca tinha ganho lá. Já ganhou na Arena Corinthians. Mas assim, o Fluminense jogou bem. Achei que jogou bem. Primeiro tempo foi aquele jogo meio amarrado. O Corinthians sentindo muita falta do Garro. Muita falta. O Garra é craque Corinthians demais. sem criação nenhuma e o Fluminense também. O Fluminense estava sem o Ganso, também sem criação nenhuma. O Lima jogou com febre no jogo. Tipo Michael Jordan. Pera aí. Ele falou Pedro e Pelé, eu não posso falar Lima e Michael Jordan. Porra, mas Lima e Michael Jordan. Acho que é a maior Michael Jordan distância. jogou uma final de NBA com febre, pô. Pô, e o Lima tá jogando a quarta Ah, rodada. não, acho que não foi com né? febre, não, foi gripado. Tá vendo? Tá, galera, continua aí, perdão. O Jordan Então, tava o na Lima jogou com febre, não pôde mostrar todo o seu futebol, mas conseguimos ganhar. Renato... 3 pontinhos? 3 pontinhos, Renato mexeu no segundo tempo, tirou o Lima, colocou o Nonato. Isso pra mim foi crucial pra vitória. Crucial. Foi depois, os 2 gols saíram depois? Saíram depois.
Ah, tá. Saíram no segundo tempo. Então o Lima com febre foi só pra citar que ele tava com febre, porque ensinou o resultado. O Lima não Não, implicou Deus. em porra Não, nenhuma. Não explicou em nada. Só... Tá na súmula. peso- Uma Michel, baita Michel, curiosidade. O Lima, o meio de campo Lima. Não, que- é porque quem viu o jogo... Assim, eu vi o jogo e, a minha opinião, o Lima foi o pior em campo. Que isso. De boa. De boa. Mas ele estava com febre. É, que eles estavam De com boa. febre. Então, Ou esse é um Lima, bom você- ponto, Você um bom foi um ponto. peso em campo ontem, né? Até Não, o do seu Fluminense Renato ele era, mexer. ele era o pior em Não, campo vamos de falar a boa. verdade. Ele era o pior em campo Revoltado. de boa, o pior em campo. E porque ele estava com febre, então por isso que eu... Ele te perdoa. Ele defendeu você, exato. Lima. A verdade é essa, porque você passou dos 37 graus ali no termômetro, você tá perdoado e recebe o passe pra jogar a maior partida contra o Corinthians. E agora saindo do... O segundo gol foi de quem? Perdão. John Arias. De um Arias Peras, perfeito. Eu cheguei a ver esse gol. O do René, realmente, um dos lapsos da vida do René aí, que ele mete um golaço. Que vinha fazendo uma boa partida, tá? Tava Já jogando fez bem. golaço até em Fla-Flu, cara, o René. Tá. Inclusive, Não quero lembrar. teve um chute que o René Essa deu nesse época- Fla-Flu de agora, que eu dei uma famosa... Vai dar ruim, mas cortaram... E agora a gente vai falar do gigantesco, né? Eu acho que Ai, Gão, eu tô apaixonado. Não mano. esse Tô gigantesco. apaixonado. Tô apaixonado. Filipinho me cativa a cada dia. Eita. Porra, é um time que, porra, você assiste o futebol, você olha e fala, meu Deus do céu, o que é que eu tô vendo? Posso Tô no pontuar? País das Maravilhas. Posso Futebol pontuar dois. aqui? Claro Flamengo e que- Juventude. Flamengo Não, e não, não, Juventude. Mas- Logo após uma engraçado semana... o Charles Wesley. Temos É, que papai, desvalorizar? Cara, Essa cara já- Não, já- que desvalorizar a Não, vitória? não dá pra desvalorizar um jogo como um 6x0. Perfeito. Mas você tá falando que o futebol te cativa como se fosse, assim, o melhor jogo da história do Flamengo. Cara, Flamengo e Juventude. não, tô gostando, mas o melhor jogo da história não foi. Mas você analisando a partida, você consegue perceber que Não, muito não foi um deslize do Juventude. Não foi, pô, o Juventude faltou entrega. Eu percebi que o Juventude é Flamengo péssimo. engoliu o Juventude. Porra, o Filipinho pode não ter começado com o time titular, pode não ter começado com tal jogador, pode não ter começado com o Pedro de centroavante, mas, pô, é um time que jogou muito, todo mundo esvaziando a sua função perfeitamente. E é isso, né? Tipo assim, acho que esse ano a gente vai ganhar tudo. Até o Super Mundial. Avisa aí. Só uma aspas aqui que o Joca mandou, um Juventude é péssimo. Não, falar que o Juventude, ele é inimigo do Vasco da Gama. Porque o Verratti sofre todo o jogo pra fazer um gol suado, de cabeça, de qualquer jeito. E tá com 4 gols. Aí vem o Juventude, vem cá, Pedro, vem cá, Rascaeta. Podem fazer Ah, 2 gols, não exatamente, tem nenhum perfeito, problema. perfeito. Podem assumir a artilharia Não, do mas o campeonato. Juventude também é muito inimigo do Flamengo. Ah, por quê? O Juventude com o Flamengo... Não. Não, no Jacone, na Não, não piscina, tem já como, no não tem como, no né? parque aquático Jacone, beleza, que tá sempre cheio de água, aquela parada, e o Flamengo sempre se ferra lá. Mas o Flamengo já se ferrou com o Juventude no Maracanã. Não vou lembrar todas as vezes, mas assim, já deu boas alegrias. Ok. Depois o Flamengo ficou 300 anos sem fazer gol de falta. Fez o gol contra o Juventude, Andrés Pereira. Finado. Não Que precisava nem bagulho citar desse. o nome desse. Final. Mas assim, o jogo de ontem, assim, fui no Maracanã, achei que ia ver um jogo Péssimo. chato. E vi um O 6 a 0. Juventude saiu pra trocar tiro Você com o foi lá Flamengo, achando que cara. ia ser um Cara, mais dois dois saiu a pra zero. trocar Saiu de tiro. pistolinha. Cara, eu achei que era um 3, Não, achei que era um pô. 3, um 3 3. a Um 0, 3. Eu falei pro meu não. amigo, olha só. Hoje é goleada, assumi a liderança, segue o isso, líder, cara, já vai tranquilo. na soberba, Não, eu falei pô. goleada, pô. Dá pra meter uma Até goleada no porque Juventude. todos os jogos do Juventude e Flamengo no Maracanã, o Flamengo ganhou mais de 2 gols. Ou 2 ou 3 gols pra mais. Então, assim, eu já esperava que ia ser um placar bom. Só que, pô, o Juventude saiu pra trocar tiro, pô. É, foi... O Juventude achou que dava pra competir. Eu não bola sei. por bola, dá pra competir. Isso foi uma análise que você fez muito importante, porque realmente eu não tinha me ligado nessa parte. O Juventude realmente tentou bater de frente Ele e achou, atacou. quando tava 0x0, ele achou, pô, dá pra eu sair na frente, dá pra eu ganhar o jogo. Exato. Dá pra eu... E com 18 minutos tava 3x0 o jogo. E o Michael ainda perdeu um gol perdeu um gol assim na cara Com do todo gol. respeito ao 3 Michael, segundos né? depois. Mas, tipo assim, não tem como, né? Tipo assim, Manda pro Vasco? pô, manda pra... Eu- Olha só. pode ir. Mais um Melhor detalhe até importante. ressalvar, melhor até ressalvar Aí, aqui. o Daí Pedro faz. perdeu o pênalti, né? Mas... Perdeu. Mas Ou fez seja, depois. poderia ter sido mais. Não, mas ele Não, fez mas ele fez fez no no rebote, rebote, fez no depois, rebote, sim. fez no Não, rebote. foi no rebote. Foi no rebote. achei que- O goleiro defendeu abafado, a bola veio, ele saiu correndo de carrinho. Dava pra Ah, ser perfeito, né? Pênalti E de eu- garoto, né? segurando Bateu com a mal, mão, né? né? Um ponto importante é, o Flamengo ganhou de 6, sábado é Flamengo e Vasco. Perfeito. Não precisa lembrar de E certos semana que fatos. vem a gente não vai ter o Vobolados por motivos técnicos Férias. aí de feriadões acontecendo, mas no outro programa a gente Infelizmente, né? volta pra Porque falar por sobre mim eu isso. vinha pra gravar. Ah, então, você tá perfeitamente, nessa você disposição tá muito toda. animado. Ah, eu sou... Tá nessa disposição. Eu sou o Salário, trabalho. né? Talvez a gente Salário. tenha, então. Eu Talvez, sou o trabalho. Se tá- a gente tiver, talvez a gente né, apareça disposição- aqui, então, porque O time tá com sede de o ser Vobolados campeão. ele tem uma grade privilegiada, então... A gente pode ser que a gente apareça. E é isso, né, galera? Comentamos sobre tudo. Acho que no máximo aí que faltou foi falar da lesão do Neymar, mas aí pode ser um outro tópico que a gente cita Mas no eu próximo queria deixar programa. claro que eu tô triste, tá?
E eu queria deixar claro que eu não me importo com a opinião do Eu time. também, o nesse cara tá momento. lá, o cara vai jogar Kings League, então é isso aí. Né? Aí daqui a pouco ele tá sorrindo lá na então, Kings na League, aí Kings você League, fica lá assistindo ele, animar. Aí você fica na tua. Vai bater o pênalti, Melhor pênalti do Neymar. presidente. Melhor já. Melhoras aí, Neymar. Ele vai ver, ele vai ver. Mas é isso, galera. Tamo junto. Obrigado aí pelo comparecimento aí, né? Pela visualização, pela companhia. Tamo junto aí. Assiste mais um Babolados aí. Se não assistir os outros, assiste também os últimos aí da Rádio Uva. Também em parceria agora com a Sintonia Esportiva. E agradecer aqui a presença de todos os nossos 3 convidados aqui. O Rian, o JG e o Vasco Filho / Joca Paê. Então é isso. Deixa o like aí, galera. Segue a Sintonia e segue a Rádio Uva. Valeu. Tamo Porra. junto. Valeu.